Olá, pessoal. Hoje vamos tratar de um tema bem bacana, que é sobre saúde integral na vida, corpo, mente e relações. Vamos lá? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio ESG com R's, Vida Saudável e Sustentável em Condomínios. Este episódio tem a parceria da Focus Media, que são telas para elevadores, então vocês levarem essa comunicação de maneira assertiva, esses temas de ESG e sustentabilidade, a comunicação é um aliado muito importante e hoje os síndicos podem contar com esse benefício, que são as telas dos elevadores da Focus Media. Hoje a gente vai ainda tratar de um assunto bem bacana, que é sobre saúde integral. Isso vai para condomínios, para além dos condomínios, né? Então, na vida, o corpo, a mente, todas as relações. Então, trouxe uma convidada, uma querida amiga, Alessandra Bueno, meu amor. Obrigada por ter Obrigada a você, vindo. Rose. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você um pouquinho do que eu sei. Maravilha, querida, que bom. Então, Ale, queria que você se apresentasse brevemente. Vamos lá. Tá. Então, eu sou a Alessandra Bueno. Hoje eu atuo como especialista em medicina do estilo de vida, então olho para todos os pilares da saúde, o corpo, as relações, o gerenciamento do estresse, qualidade do sono, tudo que envolve, né, consumo de álcool, de cigarro, tudo que envolve uma vida saudável, assim como a alimentação. Maravilha, muito bom. Mas como é que você chegou aí, Ale? Me conta um pouco, quero saber da sua jornada. Já conheço um pouquinho, mas eu quero que você conte aqui para a nossa audiência como é que você, até que caminho você percorreu para chegar nessa especialidade aí tão incrível que eu já tive. A gente vai contar aqui, né? É, Vai lá. olha, são 30 anos, né, Rosa? Então eu vou ter que É resumir. história, né? Vou ter que Muita resumir. história. A minha formação inicial foi em educação física. Eu já fiz uma formação olhando para o trabalho com wellness, né? Então eu não foi para atuar com escola. Na época eu já sabia onde eu queria atuar e nesse início era em academia, né? Então fui para academia, eu dava aulas coletivas, depois trabalhei com personal trainer e aí a vida vai, né? Colocando desafios. Tive equipes de corrida, aí fui trabalhar com pilates, tive 2 filhos. Aí eu fui abrir 2 empresas digitais de treinamento físico, de alimentação. Então teve um percurso aí com umas startups na minha vida que foi uma mudança, né? Um lugar mais administrativo também, de projetos, que foi também uma baita experiência legal. E aí, como tudo tem começo, meio e fim, quando né, a Uhum. minha empresa, a gente meio que se desfez da empresa, estava pertinho da pandemia. Aí Uhum. eu comecei a atuar, eu comecei a abrir minha câmera lá, todo mundo em casa, a gente começou a treinar junto, fazer um pouquinho de meditação juntos. E Sim. aí eu vi que eu precisava de algo mais, de além, né? Porque eu estava ali com o meu Instagram crescendo, eu comunicando, mas eu precisava falar mais. A saúde Sim, não é precisa só ter mais física. propriedade para falar sobre isso. Mas, Ale, antes de você, né, continuar, que eu já queria te fazer, porque vão surgindo aqui as minhas questões também. Claro, Quando você, então, você falou, são 30 anos, né, mais ou menos. isso. Quando você fez educação física, né, escolheu essa formação, eu imagino que era assim, uma outra pegada do que é hoje, né? Então, quando você escolheu fazer educação física, você achou que você fosse chegar aqui? O que era educação física, digamos, há 30 anos atrás, e o que é hoje, né? Esse olhar também mais holístico também na educação física? Você, Nossa, que pergunta boa. Então, quando eu comecei, eu era muito jovem, entrei na faculdade com 17 anos. por que E que você escolheu eu educação física? escolhi educação física porque eu comecei a frequentar campeonato de aeróbica. Eu sempre fui do esporte na escola, Ah, então eu você era jogava boa já. handball, Sei, sempre fui da dança, eu também acompanhava os campeonatos de vôlei, sempre gostei de esporte. certo.
né? E aí eu comecei. É daí, eu gostava sempre de bicho, né? É isso aí. Aí eu É, também fiz biologia, né? Quer dizer, é. é É isso, do que a né? gente, o caminho que a gente vai Claro, que bom, construindo. são as vocações, né? Um pouco Sim. do que a gente tem mais familiaridade, ou gosta, né? De E fato. foi bem quando surgiu uma época que tinha os campeonatos de aeróbica e tinha os eventos Sei. nas praias. Então, quando eu ia no verão, tinha aqueles eventos, todo mundo Ai, que fazendo delícia. ginástica, Sei, sei. né? Aquela coisa Bem Jane colorida, Fonda, sim? bem Jane Fonda, alegre, colorido. Eu falei, gente, quero Sei, trabalhar com isso. E sei. aí eu prestei faculdade, na época, educação física eu fiz na USP, era para se formar para dar aula na escola, Sim, sim, é né? isso. Então, mas eu peguei todo aquele conhecimento, já saí de lá e fiz uma pós em fisiologia no INCOR, que a gente já tratava com pessoas mais idosas com problemas cardíacos, mas já dava Ah, então você treinamento já teve esse físico. viés na própria É, faculdade, né? Digamos assim. sim, Que não era, o normal é exatamente isso que você trouxe. A pessoa faz educação física, vai dar aula em colégio, isso há 30 anos, né? isso, exatamente. Mas não tinha outro caminho. Então eu fui Sei, por esse caminho e aí eu fiz uma pós em fisiologia. A primeira pós que eu fiz foi no INCOR com cardiopatas. Então ali eu já tive muita bagagem teórica. sei. Nesse mesmo ano eu já prestei para trabalhar nas grandes academias. Nem tem mais, né, amiga? A Runner, eram essas as academias do mercado. E aí eu comecei a trabalhar e lá eu dava aula de tudo, condicionamento físico, step, alongamento, abdominal, Que a aula que você maravilhosa. quiser, aí que eu dava aula, entendeu? A gente dava aula o dia inteiro, era uma turma muito legal, Meu era uma empresa Deus. muito bacana porque a gente tinha muito treinamento, era uma coisa que a gente fervia de alegria de trabalhar junto. Sei, Também era um mercado novo, então o valor de hora-aula não era o que é hoje, né? sei. Você tinha um reconhecimento Era maior. diferente. E outra coisa, não tinha ainda o personal. Então, acho que Sei. com o personal modificou. E hoje também com essas academias como Smart Fit, que são mais populares. Então, acho que hoje É é aquela coisa mais de produção, de ter de muita gente, produção, né? Então, acho que perdeu um pouco pro profissional Sei, esse tipo de trabalho, né? E a academia nem oferece mais tantas aulas é como verdade. ofertava. O mercado mudou, como você falou. Então, as pessoas têm o personal, né, que vão em casa ou que vão no condomínio. Tem Sei. as academias de condomínio, elas impactaram Isso. as academias também, Muito, muito. né? Sim, Porque por sim, que que você sim. vai para uma academia, você tem uma Sim, super impactou academia? clubes, impactou Impactou. academias, né? Assim, a Isso. piscina, antes você ia para o clube. As pessoas Exato. moravam em casas e, né? É, Ainda tem, claro, cultura de alguns clubes, alguns, né, que resistiram, sim. mas caiu também bastante, né? Acho que é o mesmo modelo aí, cair É. academia e cair É. clube, né? Ao mesmo tempo, né, abre oportunidade para mais pessoas entrarem em contato com isso, com a saúde física, tendo Uhum. no próprio Então, assim, condomínio. saúde, a gente está falando de saúde integral aqui, né, Ale? Sim, Então, saúde física sempre foi, já está na tua formação, no teu. E aí depois você foi trilhando esses outros caminhos também para a saúde mental, que veio até um pouco na pandemia, você começou, fez um sucesso estrondoso na pandemia, o seu Instagram, né? Você tem um monte de seguidor. sim. Gente, a gente está falando com uma famosona aqui, vocês Ah, não estão entendendo, não é? ai, muito Ela, assim, obrigada. arrasou, né? Não foi? Daí foi, Foi, foi meio foi orgânico. Como é que orgânico. foi, Alê? Você começou lá com como é que chama Mini bands. mini bands, É, fazendo isso. ginástica, e aí as pessoas em casa começaram a te acompanhar. Deu um Foi, boom, você se assustou até. foi bem isso mesmo, porque eu comecei a dar muito exercício para fazer em casa com elástico, estava todo mundo em casa, e mesmo depois que a pandemia parou, as pessoas entenderam que dava para fazer em casa. Então eu mostrava muito exercício com elástico, com mini band, muita sugestão para fazer em casa, e aí foi uma coisa muito orgânica. Eu falava, gente, o que está acontecendo aqui? Eu nem sabia o que estava Você está acontecendo. hoje com quantos mil seguidores? Hoje, 117 mil Olha seguidores. só, e foi orgânico, então. Foi orgânico. E o Brasil inteiro, tem gente de fora, deve ser Ah, tudo. tem gente do E Brasil aí as todo. pessoas interagem. E aí você começou a achar que, até por conta, a pandemia também te trouxe esse start de falar, vamos também falar de saúde mental. Sim, eu Você quis. já É, permeava um pouco isso, mas aí foi um pouco não, agora também precisamos falar de saúde mental. sim, eu abria a minha câmera quase, acho que 5 vezes por semana de manhã. As pessoas entravam, né? E a gente ia fazendo um grupo no Zoom. Quem queria entrava para o Zoom, quem quisesse fazia no Instagram.
E eu fazia em um dos dias, hoje eu sei porque eu sou formada, um mindfulness que era um escaneamento corporal. Mas eu Uhum. fazia porque eu aprendi com a vida, né? Sei, Eu sempre organicamente ali, né? meditei, e aí eu fui aprendendo, Você também, yoga, também sim, você já, né, tá dentro das especialidades da educação física, entra yoga, né? sim, a yoga ela é um pouco separada, você não precisa ser Hum, profissional de educação física, porque certo, ela vem de uma tradição, entendi. né? Só uma parte. Não, ótimo saber disso também. Mas, sim, com todo o conhecimento que eu tinha, em um dos dias eu fazia esse trabalho de meditação, né. Eu já medito há muitos anos, mas nunca tinha feito um curso e com tudo isso eu fui falando: "Não, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. Como é que eu vou falar mais de alimentação?", claro, sem entrar no lugar da nutricionista, mas nesse lugar de saúde, Tá. né. Então eu comecei a me preocupar sobre isso, né, como é que eu ia chegar nesse lugar. E aí eu fiz a pós-graduação no Einstein, de medicina do estilo de vida e coaching em saúde, né. Tá, e aí conta um pouco desse curso que você também desse curso que foi bem transformador também na sua vida, assim, Ale, foi? Foi muito transformador, porque eu cheguei lá, achei que ia ter muito profissional da minha área, e não Ah, tinha, só tinha médicos. certo. Só Eram médicos, não muitos é uma, não tinha médicos, assim multidisciplinar assim? tinham 2 nutricionistas, 2 fisioterapeutas e eu da minha área, uma Uhum. sala de 50 pessoas. Eu fiquei bem impressionada, porque aprendi muito ali, porque os médicos, eles vivem um sistema de saúde, mas eles olham para a doença. Ai, excelente isso. E o Então é trabalho importante o deles, médico também fazer esse curso, né? olhar para a saúde, né. Então, claro, eles têm uma agenda difícil, né, então se ele atende no SUS, eles têm uma linha ali de trabalho muito pesada, e não dá tempo. Então o que o médico faz? Ele passa prescreve remédio. E aí a pessoa muitos ali eu via, né, o depoimento, a pessoa o ano que vem volta e eu tenho que prescrever um remédio maior para ele, ou mudar e dar mais um remédio. Porque ele não mudou o estilo de Não vida, muda, a né? pessoa vai ficando cada vez mais doente. Dependente do Isso. remédio, né? Então a pessoa não volta melhor, ela volta pior. Nossa. Então eu vi uma preocupação ali, não são todos os médicos, mas os médicos muito preocupados E em o médicos que também de todas as especialidades, todas muito psiquiatra, Todas, não todas. todas, todas, Sim. todas as especialidades, né, então, tinha de Por isso que a gente vai no médico ginecologia, hoje, eles falam: "Faça qualquer médico que você vá, você tem que fazer exercício, tem que faz fazer", que é o que exercício, a gente fala: "Bem faz na minha vez", exercício. né, a gente queria ser aquela velhinha que faz crochê, tricô. Não, Agora agora tem que levantar e aí peso, você abre né. o Instagram, tem aquelas senhorinhas de 70 anos toda sarada, né, É você fala: "Meu isso. Ai, meu Deus". Deus, você vai na academia, passa até vergonha, né, porque tá lá as meu Deus, mas É, chego lá e você me ajudou e tem me isso, ajudado bastante, mas você quer comentar alguma coisa ainda desse trabalho de lá do Einstein? Quais os sim. insights que te trouxe para a gente, né, falar O que fala um me pouquinho chamou disso. muita atenção foi a parte mais de alimentação, uma parte mais técnica, né, então cuidado com sono, alimentação, consumo de cigarro, consumo de álcool, conexões, então esses são os pilares. O gerenciamento do estresse, era uma parte muito bonita técnica, mas o que me chamou muita atenção lá foi o coaching de saúde. Hoje o coach é uma palavra, né, que a gente tem uma controvérsia com ela, mas é um trabalho muito científico também, porque é um trabalho de E comportamento. de acompanhamento, né, eu acho Acompanhamento, que isso. isso é fato, de pegar na mão ali, né, um pouco, né. E é um trabalho que a gente pega na mão e vai junto, né, então a pessoa tem que ir junto, porque ela tem a parte dela, a responsabilidade dela para cumprir, É né, então a gente verdade. já começa com um acordo: "Olha, aqui a gente vai caminhar junto, mas quem muda o hábito é você". Então eu posso falar com propriedade, porque fiz. Conta, pode falar. Então, em 2024, né, que eu Uhum. fiz esse trabalho de coach de saúde, né, assim que se chama, né. Sim. E foi quanto tempo, Ale, que a gente fez, você me São lembra? várias sessões, né, então a gente faz de 8 a 12 sessões, podendo estender até para 16. A gente foi para 16 sessões. Então fiz 16 sessões com a Foi. Ale, foi simplesmente maravilhoso, querida. Uhum. Preciso, assim, agradecer publicamente, Uhum. num período bem desafiador, a gente Foi um acabou até trabalho indo para rico. outros, mas que trabalho incrível que você fez, Ale. Então, olha,
muito assim, posso falar com propriedade, porque eu fiz esse coaching de saúde, que foi de fato transformador e me ajudou muitíssimo, né, num período. A gente acabou até indo para por outros caminhos, né, Ale? Sim, porque é isso, Porque o coaching é isso. Não é, você não vou te dizer, agora você tem que fazer exercício. Abre, né? Então, eu lembro aqui, né, você começou a se preocupar com a sua saúde em diversos aspectos. E vai chegando, a gente aprofunda esse trabalho, né? Então, vai além do físico, do sono, da alimentação, porque você começa a perguntar quem eu sou hoje e por que eu estou assim hoje, né? De onde vem tudo isso, né? Porque não adianta você falar, eu não estou bem de saúde, mas como é que meus pensamentos estão hoje, as minhas emoções, as minhas sensações, os meus relacionamentos, tudo isso aflora. É um trabalho de afloramento ai, e, que lindo isso, e de afloramento, né? é, e ganho de consciência. Porque você vai ver, poxa, mas eu não estou fazendo exercício, não é porque eu não quero, porque eu não posso, porque a minha cabeça está em outro Claro, lugar. claro, porque é muito isso, né, Ale, que eu acho que esse trabalho de, assim, alguém, o médico, você vai no médico e fala, você tem que fazer exercício, por exemplo. Mas a pessoa está tão na bad que ela, sabe assim, ela não tem ânimo nem para ir para uma academia ou para, sabe? Então tem que ter um passo atrás, né? Acho que é um Isso, pouco é esse o isso, seu papel, do isso. passo atrás, de ver como é que. E eu lembro assim que você falava, o que você gosta. E aí eu comecei também bastante a fazer Pilates, né? E aí você fala, você tem que ser prazeroso, Sim, você tem que gostar. E aí a gente ir também por essas. E sempre começava com a meditação, né, Ale, é, também, sim, desse escaneamento do corpo, sim. né, da presença. Acho que é importante você falar um pouco disso. Acho que está faltando. E a gente tem visto até em eventos corporativos, Sim, de teoria U, de vários lugares que a gente anda, assim, de trazer a presença, porque a gente está muito desconectado até da Terra, né? A gente teve aqui alguns episódios do Dia da Terra. Acho que tá tudo meio junto, misturado, né? Aqui falando também de SG com S, que a gente fala também da parte ambiental, a gente fala da parte social, do quanto a gente está desconectado da Terra, o quanto isso tem a ver com saúde mental e com presença. Então, parece que falar de meditação também parece que banalizou um pouco, né, sim, Ale? Mas o quanto a meditação te aterra, né? sim. É um pouco isso? É, e a gente começava toda a sessão, eu começo toda a sessão com um mindfulness, que é trazer para a presença, né? Esse momento de você parar para respirar, ou às vezes se conectar com o seu corpo. E a tentação de dar uma olhadinha no celular, gente, não é? É, Porque você está lendo o livro, né? A gente lê menos, não sim, vou, eu ainda leio, mas a gente lê menos, né? Aliás, eu queria falar do livro também, depois, né? Tecoá? do Tequá. Tecoá. É, É, você está lendo e fala, "Ai, será que tem alguma notificação aqui? Será que chegou algo difícil, né? Da gente sair daqui. É também esse exercício, né? é, Volta, né? Porque meditar é isso. é, Eu também medito, né? Fiz yoga há algum sim, tempo, pratico meditação budista, que também tem sim, algumas diferenças, você sabe disso? Que as pessoas falam, eu não vou porque eu não consigo meditar, amigo, ninguém consegue meditar. A gente tenta, né? A gente vai tentando. é. Essa tentativa de trazer a mente para o controle, né? É Porque, isso, é Ale? porque tem, as pessoas acham que meditar é não pensar. Mas o que a mente da gente faz? A mente pensa, as mentes pensam, né? Uhum. Agora, você parar e para se observar, né? Então, a gente tem as âncoras que a gente fala, né? A respiração é uma âncora, Sim, é uma pegadinha, né? Quase, né? Assim. porque a gente nasce respirando, a gente Ai, o respira. último suspiro de vida, É então a respiração está demais, com a demais. gente Essa o tempo ferramenta todo. poderosa que a gente tem, que é a Exato. respiração, né? Ela está com a gente o tempo todo, mas quantas vezes você para perceber o ar entrando e saindo Não, do é seu corpo? automático total, como tudo tem sido feito na nossa vida, né? E poucas vezes que você faça isso por dia, já vai te trazer presença, já vai te mudar de estado. E aí tem os vários tipos de respiração, né? Vocês também estudam isso, assim, então, respira
4-4-4, tem essas. Tem. A Quer respiração. falar uma aí que você recomenda para um síndico, por exemplo, que está muito estressado, que está vivendo um momento difícil, que vai entrar para uma reunião, qual o tipo de respiração que você recomendaria? Olha, eu vou recomendar uma que eu já tinha pensado quando eu cheguei aqui, que vai além da respiração, que é uma prática, ela é prática dos 3 passos. Eu acho que a gente pode fazer juntas. Ai, Vamos jura? fazer? Agora? Ou você É. quer deixar para o final? Quer deixar para o final? Então A vamos gente deixar para o fecha com final. ela? Tá. É uma prática rápida e ela é muito boa de ser utilizada no dia a dia, naquele seu momento de estresse, quando você vai entrar, de repente, para falar no podcast, para Até falar com o parece com a Rô, público, com a Rô. Ah, tá bom. para falar no Numa público, numa assembleia. assembleia, exato, um momento de conflito. Você pode estar no meio do momento de conflito e fazer essa prática e vai mudar o seu estado. E Tá, aí você nós vamos fazer no final, então. E tá, a gente já faz essa. é, Ótimo. E aí, Ale, queria que você contasse um pouquinho, né, entrando um pouco na parte pessoal, que você, com toda essa sua bagagem, essa preocupação com o corpo, com a mente, você passou por um episódio sim, difícil, né, no ano foi, passado. foi. Então, queria que o que você se sentir confortável para compartilhar, o que você quiser compartilhar, então Eu pode falar falo aqui. bem abertamente, você sabe, nas redes. Eu tive um diagnóstico de câncer de mama, talvez me emocione, né, amiga? Uhum, sim. Mas, assim, foi tudo bem. E o mais bonito, Foi quando, Ale? foi faz um ano, Exatamente, foi agora, assim. faz um ano. Eh, eu também participo de uns grupos de meditação mais espiritualista, Uhum, e foi dentro de uma dessas meditações que eu vi bem eu claramente lembro, você que eu falou. precisava fazer um exame. Só que eu tinha acabado de fazer meus É exames. muito legal você falar isso. Eu tinha acabado de fazer, mas a voz ela foi muito clara. Que Ela coisa, porque a falou gente se permite ouvir a voz quando você sim, está também meditando, se permite a escuta, né? sim. Eu fico arrepiada Foi também. muito clara, ela falou: "Vai fazer os seus exames, leva o seu marido com você, leva o Emerson com você". Eu falei: "Mas como assim? Se eu tenho que levar com ele alguma coisa séria". Mas eu tinha Nossa, acabado de fazer meus exames, estava tudo bem, a minha saúde estava bem, eu acompanho a minha mama, porque eu tenho uns nódulos que estão ali, eu vou acompanhando, estava tudo bem. Mas eu não duvidei dessa voz, falei: "Não é nada", mas eu cheguei em casa e já coloquei confie na sua intuição, é um exato, pouco fica a dica. exato. Mulheres, É, especialmente, confie na sua é. intuição, E eu né? acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque a vida automática, o celular, as redes sociais desligam a gente do nosso interior, da nossa intuição, Distrações, né. distrações. É isso que a gente faz um pouquinho no trabalho de coach, volta para você, né, se sente, se percebe. Então eu estava num momento muito conectada, e eu ouvi, fui fazer, eu já tinha feito uma biópsia, não tinha dado nada no passado, eu falei: "Não vai dar nada", quando eu peguei o resultado eu fiquei assustada, né. Mas enfim, foi tudo muito abençoado. Nossa amiga Ana Drummond me indicou um super médico, né, que trabalha no Vencer o Câncer, ela me indicou um Ai, médico preciso trazer ela sensacional. aqui também, Ah, né? incrível. E aí, Trabalha no Vencer o Câncer, né? Isso. eh, Só para. foi tudo muito abençoado, deu tudo certo, eu passei pela cirurgia, depois eu fiz a radioterapia, né, eu acho importante todo mundo saber. Eu fiquei com dúvida se ia fazer a químio ou não, então E aí, Ale, diante de toda essa histórico que você trouxe, né? O que que os médicos te falaram, né? Que assim, tudo isso que você passou, que, né, tantas mulheres passam ou passarão, esse cuidado que você sempre teve com o corpo e até com a mente ajudou a passar por isso. ajudou É muito. por isso que é para isso que É, serve, né? Não quer dizer que a gente não vá passar isso. por desafios, por É. doenças, por dores, né? É como a gente enfrenta. É Exato, isso? é isso, porque ter saúde não é ser ausência de doença, né? Porque eu sou saudável e não tenho doença. Todo mundo vai ter alguma coisa, né? O corpo envelhece, mas como você encara a doença e como você reage mesmo fisicamente a uma cirurgia, como você se recupera, né? Eu acho que eu vejo mais ainda o mental de como você aceita essa situação. Que você pode rejeitar, você pode se revoltar. Eu lembro que você passou muito tranquilamente, assim, era a impressão que a gente, né, tinha. Claro que isso não é 100%, né, não é Sim, todo o período, mas de ter, né, esses momentos, assim, de
Isso, tudo que você falou, de aceitação, de como eu vou receber isso, de saber lidar. Acho que tem, é incrível, né? Então, você foi muito exemplo para todo mundo, É, Ale. Você foi muito exemplo da obrigada. maneira como você lidou com esse período difícil. Então, é muito legal. Então, ninguém está livre, né? Isso, ou essa doença, Não ou... tem esse. Então, eu vou me cuidar, então eu me cuido, você sabe, né, Rose? Então, eu pratico atividade física pelo menos 4 vezes por semana, cuido da minha alimentação, qualidade do sono, né? Trabalho com mindfulness. Então, eu não tô blindada. Parece, então ela tá blindada. Nossa, ela, né, faz aquela rotina. Não, a gente não tá blindada porque não tem explicação, e essa é a vida. E a vida é conectada, a gente não gosta de falar com a morte. E a gente tem várias mortes durante a vida, e também a gente tem o processo final da morte. Isso faz parte da vida, né? Então, se eu fizer tudo isso, um dia eu vou morrer também, Claro, claro, a gente está vendo né? casos, sei lá, o Fernando Henrique veio esses dias, está com 96 anos, né? Teve essas notícias. E, gente, tem 96 anos, né? Assim, é É isso. isso, a gente tem um fim. E como a gente vai chegar nesse lugar, né? Eu acho que volta para o lugar da aceitação e o olhar para a saúde também com disposição, né? A mente funcionando. Né? Ele está doente agora, mas com 96 anos. Olha o quanto que ele já Claro, fez, claro, claro. né? E até onde, que limite é esse de vida? Outro dia eu estava conversando com meu pai, ele falou: eu vi um médico que falou que a gente vai poder viver até 126 anos. Eu falei: pai, a que custo? A pele fica feia, o músculo a gente perde, né? Os ossos também, a mente também. Então, a que custo a gente quer viver tudo isso? Não é melhor a gente viver o E que a gente tem que viver aceitando, todo dia com saúde? Viver o sim, hoje a bem. gente aceitando essas finitudes, né? Exato. E as finitudes, né, Ale, elas não acontecem só, né? Assim, a gente passa por vários períodos de luto, de perdas Sim. na vida, né? Também com os nossos pais, enfim, e outros tipos de perdas, né? Profissionais, ou de relacionamentos, ou de situações que às vezes você vai para alguma coisa, para um caminho melhor ou não, mas aquilo também é uma. E aí é esse praticar o desapego, né? Eu acho que é um pouco de sabedoria e maturidade É. ao longo da vida a gente ir aprendendo. Eu também vivi muito assim, foi difícil, né? O processo com meu pai, de assim, a cada dia você via ele perdendo alguma coisa, né? Então, um dia a gente tira o cartão de crédito, no outro dia a gente tira o carro, no outro dia ele perde um pouco mais a audição, no outro dia ele perde essa visão, no outro dia, sabe, quer dizer, são Difícil. Faz fazer, então, mas a gente já tem que se preparar talvez para isso agora, né? É. Eu Enquanto acho estamos que com todas as, isso. né? Eu acho que tem todos os cuidados, né? Então, claro, ontem eu passei no radiologista. Todos os médicos, a primeira coisa que eu falo, que eu entro, eles falam para mim: faz atividade física. Porque ela é remédio, porque ela é mais que a químio, porque ela libera química no corpo, ela libera uma química saudável. Então, ela trata, ela previne e promove saúde, né? Então, hoje ela promove física e mental. Então, o que eu escuto muito. Mas, além de você fazer todos esses cuidados, é um pouco do que você está falando agora, né? Quanto eu sou apegado, apegada às coisas, né? Eu acho que você falou um pouco, né, de quanto que eu me permito me conectar comigo, me conectar com a natureza, onde que estão os valores? A gente se desconectou da natureza, mas a gente é É a natureza. natureza. E o quanto isso tem afetado também nossa saúde mental, né? Nossa, tantas doenças modernas, né, que a gente Exato. chama, porque a gente, embora a gente viva e tenha se adaptado nesse ambiente urbano, vai de concreto, né? A mente ainda talvez não tenha se adaptado completamente, porque a gente é um ser de natureza. Por isso que as pessoas falam, eu me sinto tão bem quando eu vou para a praia, Exato. quando eu vou para o campo. Claro que você sente bem, você é um ser da natureza. Isso tem Sim, um nome, né? Que é a biofilia também, né? Que é sim. a nossa afinidade com esses elementos da natureza, né? É. E aí, Ale, que bacana, né? Isso tudo ainda te trouxe mais bagagem para Foi. você eh, criar um projeto Uhum, incrível que uhum. chama Reset Urbano. É Isso. incrível o nome também, Uhum. Reset. É. Olha só os Ah, spoilers. Isso já muito bom. ótimo, já veio aqui, mas enfim.
Você tem vários R's aqui que você pode Sim, trazer. Já sim, vieram dois fortes aqui, sim. né? Mas conta desse projeto maravilhoso, Reset Urbano, que você está Uhum, agora desenvolvendo, né? Pode falar, sim. querida. Eu acho que eu vim num desenvolvimento pessoal também, né? E também com muitos aprendizados, tanto na especialização lá do estilo de vida, no Einstein, eu fiz também, me formei em facilitadora de mindfulness, comecei, e com tudo isso que eu vivi, todas essas experiências, eu fui também fazer uma especialização em psicologia transpessoal, que é entender um pouco dessa espiritualidade, né? E sentindo que eu poderia entregar um pouco para o mundo, né, através de todos esses cuidados que eu me desenvolvi, eu criei esse projeto junto com o Hudson, um amigo meu, Sim, muito também outro querido, querido. é, Ele vai vir aqui também. é, que também tem bastante conhecimento em trabalho de relações pessoais, integração, e aí a gente desenvolveu esse projeto que é o Reset, né? A gente vai fazer agora em maio o encontro, é um dia inteiro para quem está na cidade, porque é o que a gente está falando. O ideal é a gente ter o contato com a natureza, parar, fazer pausas, respirar. Nem todo mundo But, consegue. né? But, E como é que a gente entretanto, né? faz, né? O Mindfulness tem essa proposta. Aonde você estiver, faz Claro. essa conexão, Inclusive numa cama de hospital, em né? qualquer lugar. Exato. E aí o Reset Urbano traz essa proposta. Vamos fazer essa pausa, essa conexão consigo mesmo, essa autodescoberta dentro da cidade, né? Então, a gente faz um dia Não, o inteiro, nome tá é, fantástico, né? Fantástico. é um dia inteiro de trabalho, é um trabalho, o grupo é pequeno, então a gente consegue fazer um trabalho mais individualizado e em grupo também, porque a força do grupo ela é muito poderosa. Muito. E assim, não por acaso, as pessoas que estão ali É, eram as que teriam que estar ali, é né? sempre maravilhoso esse encontro das pessoas que se inscrevem para estar ali. E aí, ali a gente faz muitos trabalhos, então, de É um corpo, dia o inteiro. dia inteiro. Tá. Então, a gente faz um trabalho, vários trabalhos reflexivos, né? Alguns mais profundos. O Hudson trabalha uma respiração que chama breathwork. Ela desperta o corpo de uma maneira e a consciência de uma maneira muito. É um trabalho intenso, né? Esse trabalho do breathwork. Várias práticas de mindfulness para trazer para a presença, né? Também falamos dos pilares do estilo de vida. A gente faz uma reflexão como eu estou vivendo a minha vida hoje, no físico, no mental, com as conexões. Quem sou eu hoje? Por que que eu estou fazendo tudo que eu faço? Para onde eu estou indo com tudo isso? E É um aí, despertar ali. aí o objetivo é a pessoa sair de lá diferente e começar a. É isso também um pouco, não é? Os benefícios são ali na hora, mas a ideia é que. E aí tem um trabalho posterior também de Sim, acompanhamento. sim. Então ela vive uma experiência. Então são muitas reflexões, olha, é Opa, forte. adoro, gente. Vocês acham que é Roseli Ruibal só, né? Não, né? Os R's vão São surgindo. muitas reflexões, né? Então, às Maravilhoso. vezes, acessa conteúdos que nem sabia que eles existiam. Você consegue chegar em lugares que você não imaginava que eles estavam ali, porque no dia a dia é impossível você acessar. Claro, a gente está nesse automático, nessa loucura, né? No final, a gente integra tudo isso. A gente faz uma integração que senão você pode sair meio, né? Opa! Então, a gente integra, a gente faz junto, cada um vai desenvolver o seu pequeno protocolo do que eu vou fazer com isso daqui para frente. E claro, eu e ele, a gente fica à disposição, né, para fazer alguma sessão posterior, ou quem precisar faz um trabalho contínuo, assim como você fez, Uhum. né? E Ale, que dia que vai ser? Que acho que se você quiser fazer esse convite, então, para quem nos Ah, assistir, tá. quando, onde, e aí como é que a pessoa já, enfim, acha para obter mais informações, se você quiser já falar Tá isso. bom. Então, o próximo reset urbano, faço ali, ali, Faz ali.
Vai ser no dia 16 de maio, na Casa Sol, chama A Casa Sol, fica no Butantã. É um lugar preparado para receber a gente para um evento como esse, um lugar de muitas terapias, de yoga, um lugar lindo. Lindo. Aí eu vi algumas É fotos. Ai, meu Deus, maravilhoso. dava vontade. É. Enfim, vamos lá. E a gente vai fazer esse de um dia inteiro, num sábado, né? 16 de maio é um sábado das 8h30 às 4h30. Então são muitas práticas. A gente vai ter um almoço mindfulness, que é sensacional também. E para quem quiser saber mais e se inscrever, a gente tem o site Eu reseturbano.com.br. acho que é uma ótima pedida para os síndicos, para síndicas. Síndico é mulher, né? Homem, todo mundo. Sim, Porque a gente aqui, o nosso programa também é voltado, né, para esse mercado condominial, e a gente vê muito frequentemente a pressão que os síndicos têm sofrido dentro de condomínios. É esse estudo, né, de uma sociedade um pouco intolerante, adoecida, todos estamos. Então, é muito importante também, né, a gente praticar compaixão, praticar a paciência, a tolerância, porque está todo mundo ali meio no mesmo, na mesma pegada. Então, conseguir, né, se conectar, acho que é muito legal. Então, fica o convite aqui para síndicas e síndicos de fazer eventualmente esse trabalho e também convidar os moradores, aqueles que são mais sim. Quem quiser fazer no próprio condomínio um evento do Reset, a ótimo. gente faz de vários Empresas, tamanhos. vocês têm também Isso. corporativos, escolas, Corporativos, escolas, e também a gente pode fazer né, não precisa ser um dia inteiro, anterior a gente fez meio período, também pode é ser 2 bacana. horas, sabe? Qualquer trabalho que você pare para se conectar vai ser muito Mas, e valioso. agora a gente também tem falado muito de NR1, até com os próprios Sim, funcionários dos condomínios, sim, né, Ale? Porque é importante também eles perceberem que estão sendo cuidados, né? No sim, fundo, é sempre cuidar das pessoas, né? Sobre sim. isso, né? É um cuidado para as pessoas. Ai, que maravilhoso, maravilhoso. Ale, a gente já está mais ou menos indo para o final, Ai, que pena. mas é Tá muito bom, bom. né, o nosso papo. Bom, Mas aí eu queria, sempre peço, né, para o convidado trazer um R, porque nós ainda temos a respiração no final, vamos deixar para o final, é tá isso, certo, né? não Então é podemos isso, esquecer. traz o R, depois a gente faz. Tá. Tá bom, exercício. Então, como o nome do programa é SG com R's, queria que você trouxesse aí algum R, ou que você pensou, acho que, ou que surgiu aqui no meio da nossa conversa, e por que desse R? Traga o R. Então eu vou trazer o reset, né? Por que vocês escolheram esse Porque nome? o reset, essa palavra, né? Quando você vai lá no computador e dá esse reset, dá aquela desligada para ele retomar, é isso, é uma retomada, né? Adorei. Então vamos parar, sai daquela loucura, daquele automático, né? Das tarefas diárias e a cabeça girando, né? Infinitamente em looping. Não, agora você vai parar, desligar o seu sistema todo e fazer esse reset para você se reconectar com si mesmo, consigo mesmo. Porque o maior valor de tudo está dentro da gente, a gente que só precisa encontrar, né? As maiores experiências, dádivas, elas são internas, mas quando a gente para escutar. Então, essa é uma das propostas do reset. Nossa, Fazer esse. maravilhoso, profundo, tô arrepiada aqui, é verdade. E aí, então, Ale, para a gente encerrar o nosso papo delicioso, minha querida, Obrigada. quero falar aqui então publicamente, que bom ter essa oportunidade. Não vale a gente se emocionar, Tá, de agradecer a Ale obrigada. por esse trabalho de coaching de saúde que você fez comigo, que foi incrível. Foi muito obrigada pela confiança, né, Rose? Porque ele só flui com confiança. Como não ter confiança? Essa criatura aqui, incrível. Foi muito importante. Obrigada, Ale. Que bom de ter aqui essa oportunidade de falar publicamente. Te Imagina, agradecer. Rose, eu sei. Super foi maravilhoso te atender. Eu ganhei junto com esse atendimento. Ganhei muito. Obrigada, meu amor. Mas agora a gente então vai fazer um exercício que a gente Vamos. indica para pessoas, síndicos, por exemplo, Sim, que antes de entrar numa uma assembleia. assembleia ou antes de entrar numa reunião, né, mais desafiadora, é um pouco Sim, isso, é Ale, isso. que qual que é o benefício desse exercício que você vai Tá. fazer? Eu vou fazer aqui a prática dos 3 passos. Então, é uma prática de conexão para você se observar.
Já vou dar um spoilerzinho. Primeiro passo, você vai observar os seus pensamentos, sentir as emoções presentes. Então, quando você vai para um lugar de fala, às vezes você está um pouco ansioso, né, E aflito. isso reflete na respiração, né? Não, Exato, eu até acho, gente, desculpa, né? Mas respiração, olha o R maravilhoso, porque respiração é uma ferramenta, é exato. muito, muito legal, porque assim, eu também já pratiquei yoga, assim, que é quando a gente precisa estar o tempo inteiro em contato com isso, né, Ale? Porque não é sempre que a gente lembra, por isso que a gente tem que familiarizar a nossa mente com essas práticas, Sim, porque aí essas práticas elas surgem sem você querer, né? sim. Então eu também eu acho que isso são pequenas realizações do cotidiano, né? Isso do budismo me trouxe muito também os ensinamentos budistas, que é assim, eu assim, não é que eu não aceito, não vou falar isso, mas alguém ficar irritado no trânsito. Porque é uma coisa ali tão passageira, sabe? Tão, né, assim, Não, ninguém é perfeito, todo mundo comete falhas, exato. né? É, Claro, você tem outros desafios que são muito maiores, né? Mas eu lembro, claro, eu ficava mais nervosa no trânsito. Tá? Também nunca fui nervosa no trânsito, também da verdade é essa. Mas assim, um pouco mais. E quando eu comecei a praticar mais meditação e meditar, né? O budista ele tem, eu vou trazer ainda aqui a monja também. Tem um objeto, a gente foca num objeto virtuoso, por exemplo, como a paciência. Aí você vai se familiarizando com a paciência. E sim. aí, uma coisa que antes te deixava muito nervoso, depois começa a não te deixar mais. E você fala, nossa, que maravilhoso. Então, eu acho que essa prática, desculpa aqui até de Imagina, tá fazer essa ótimo. introdução, de que a gente precisa praticar no nosso cotidiano, Sim, para quando você chegar num dia, num momento mais desafiador, você já está familiarizado com isso, aquilo. É isso. isso. É. Se você está treinado, você já está trazendo uma pessoa treinada, né? Então, com certeza, na situação desafiadora, ela já vai saber lidar melhor. Na situação de dor, na situação de doença, ela vai viver aquilo diferente. Ela já é uma pessoa mais treinada, né? Ela não é um treino, mas também um treino disciplinar, de disciplina, mas um conhecimento que você vai adquirindo. Você trouxe aqui, então a gente faz uma meditação para a paciência, você vai adquirindo conhecimento, uma sabedoria, você vai abrindo. Maravilhoso. Vamos então à prática? Vamos. O que Então, que tem que fazer? Ai, meu Deus. então, eu vou passar o spoiler rapidinho. Então, a gente Tá. vai focar nos pensamentos, nas emoções e depois nas sensações do corpo. Você trouxe da respiração. Então, às vezes a gente está com uma emoção ansiosa, mas não percebeu, estou aflita, mas eu não estou percebendo. Você para anotar, estou aflita. Que sensação isso traz no meu corpo? Às vezes te traz uma aceleração da respiração, às vezes resseca, às vezes uma dor no estômago. Começar a entender os sinais do corpo. E aí, depois que eu fizer esse primeiro passo, que passa por isso, a gente vai respirar um pouquinho. Tá bom. E isso quanto tempo, mais ou menos? Muito rápido. Então É vamos uma lá. prática rápida para usar no Então dia a pode dia. guiar aí. Vamos lá, Tá. então. Então, quando a gente entra na prática, eu peço para entrar numa postura alinhada, os pés no chão. Se você se sentir à vontade, você pode fechar os olhos ou baixar o seu olhar. E Uhum. aí eu convido para você levar sua atenção para os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão passando na sua mente agora? Reconhece esses pensamentos. O que que eles estão te dizendo? Você consegue agora sentir qual a emoção está presente em você agora? Talvez você esteja ansiosa, às vezes você está relaxada, mais feliz, alegre ou não? Qual é a emoção? Às vezes pode ter alguma irritação que você nem notou, mas ela está aí. Vai com curiosidade. Qual é a emoção que está presente agora? E vai para o seu corpo. Tem alguma sensação presente? Às vezes é alguma dor física, às vezes mesmo a boca seca, às vezes alguma coisa, uma coceira. O que está presente no seu corpo agora? Vai para o seu corpo e busca alguma sensação. Agora, o meu convite é para você levar toda a sua atenção para a sua respiração. O ar entrando e saindo do seu corpo.
vai observando esse fluxo sem alterar. Talvez você note algum movimento no seu corpo quando você respira, seu abdômen movimentando, talvez expansão dos pulmões, ou não. Vai localizando essa respiração onde que ela é mais presente. E agora o meu convite para você voltar a sua atenção para o seu corpo como um todo, talvez os apoios, você sinta os seus pés apoiados, o contato com o sapato, contato com a cadeira, a temperatura do ambiente, e a gente vai finalizando essa prática. Quando você estiver preparado, preparada, pode abrir os olhos. Muito bom. Obrigada, meu amor. É isso, a Obrigada. presença total, né? Porque você vai É. guiando e a gente vai se conectando ali, né, com tudo isso. Como é que foi? Foi ótimo, a sensação que veio era feliz de estar com você Ai, que aqui. bom. Muito Obrigada, feliz, Rose, tá muito. bom? Eu também. Obrigada, meu amor. Então, Obrigada. sucesso nesse projeto incrível, todo mundo convidado. Todo mundo. Faz muito bem para todo mundo. Precisamos de mais pessoas como você também. Obrigada, Obrigada, meu Rose. anjo. Espero que vocês tenham gostado, que pratiquem e até o próximo episódio. Obrigada.